Boa tarde, queridos amigos. Aqui é o Fernando, do Sebo Virtual Os Livros do Fernando. E essa semana eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema que para mim é fundamental na compreensão da igreja de hoje, na projeção da igreja para o futuro, que é o Concílio Vaticano II. Um concílio que já aconteceu, já terminou há mais de 50 anos atrás, mas que gera tanto diálogo, que gera tanta discussão. Tem alguns que o amam, tem outros que o odeiam, tem outros que coincidem com muitos pontos, mas são muito críticos com outros. Enfim, foi um grande esforço da igreja por fazer a pergunta, né, o que nós entendemos de nós mesmos, o que é a igreja? E em segundo lugar, qual é a relação da igreja com o mundo? Eu acredito que todo cristão é envolvido com a reflexão sobre o seu próprio cristianismo, com o catolicismo, deveria voltar especialmente sobre o Vaticano II, porque trata de responder a vários temas da atualidade. Eu queria hoje fazer uma breve introdução ao Concílio Vaticano II e começar na apresentação dos livros que eu tenho sobre o concílio. Eu já vendi muita coisa, mas ainda tenho muita coisa interessante, correto? A primeira coisa são umas definições básicas para a gente entender o que é um concílio ecumênico. Concílio significa reunião, associação, mas a particularidade na igreja é que o concílio é ecumênico. Ecumênico vem de uma palavra em grego que é oikos, que é casa. Ecumene significa mundo habitado ou universo. Um concílio ecumênico, portanto, é uma reunião, uma associação de bispos do mundo inteiro com o Santo Padre, o que indica uma apostolicidade da igreja. Todo concílio ecumênico, lembremos, o Concílio Vaticano II foi o 21º da Igreja Católica, sem contar o Concílio de Jerusalém. E todo concílio tem dois fatores principais, dois fatores que o guiam, que são princípios de continuidade e princípios de reforma. Continuidade com o credo da igreja, que continua o mesmo, com as coisas essenciais, mas ao mesmo tempo aquelas reformas de aspectos que não são essenciais e que a igreja vai descobrindo como sinais dos tempos iluminados pelo Espírito Santo. Todos os concílios que houve na história, eles tinham 4 características principais. Eles eram concílios dogmáticos, lembremos-nos, por mencionar, os 7 primeiros concílios ecumênicos, correto? Iam montando o esqueleto, digamos assim, do dogma. Jesus e os apóstolos deram várias peças, né, do quebra-cabeça e a igreja foi juntando. E ao juntar, algumas peças encaixavam mais facilmente nas outras, mas outras não tão facilmente. É por isso que nós temos dogmas no século XIX, temos o dogma da Assunção no século XX, enfim, a igreja que vai recebendo a revelação e vai, na sua tradição, entendendo, juntando as peças do quebra-cabeça. Enfim, então, concílios dogmáticos, concílios disciplinares, que vão sobre a questão da disciplina dos sacramentos, alguns temas morais. Lembremos-nos dos concílios, né, do século XI, século XII, que viram temas como a usura, a simonia, o celibato dos clérigos, etc, etc. Nós tivemos também na igreja os concílios que buscavam a união. Lembremos-nos do concílio de Florença, por exemplo, Roma Ferrara Florença, que terminou em 1445, que buscava a união, né, dos católicos com os cristãos do Oriente, que tinham se separado da igreja. E a quarta característica dos concílios eram os concílios de reforma. Lembremos agora de Trento, por exemplo. O Vaticano II tem essa peculiaridade de reunir em si várias dessas características. Foi um concílio de reforma, lembremos que a grande inspiração de João 23 ao convocar o concílio era esse adornamento, essa atualização pastoral da igreja, que implicava reformar aquilo que talvez não estivesse respondendo, aos sinais dos tempos e aos homens daquela época.
O Concílio Vaticano II também foi um concílio que buscava a união. Lembremos da Unitatis Redintegratio. E também foi um concílio disciplinar. Não proclamou nenhum dogma, mas afirmou os dogmas de sempre. Dito isso, né, lembremos que o concílio foi um concílio eclesiológico de reflexão sobre a igreja. Eu já agora queria entrar nos livros, gostaria de girar diálogo com vocês, irei soltando mais dados sobre o concílio, não quero que fique muito extenso o vídeo, mas queria recomendar alguns livros para vocês, tá? Hoje eu vou falar de um e ao longo da semana vou falando de outros. O livro sobre o qual eu gostaria de falar hoje para vocês é O Concílio de João e de Paulo. É um livro da Biblioteca de Autores Cristianos, é um livro de 1967, né? O concílio tinha acabado de sair do forno, para mencionar alguma coisa, o concílio terminou em 65, e em 67 o José Luis Martín Descalzo, ele juntou documentos pontifícios sobre a preparação, desenvolvimento e interpretação do Vaticano II. Quem quiser dar uma olhada na história do concílio, na gestação, no desenvolvimento e interpretação, esse é um livro de 1000 páginas, que começa contando um pouco a história do João 23, do Paulo VI, né? O João 23 como esse grande inspirador do concílio, o Paulo VI como quem continua a obra começada pelo João 23, e os documentos de preparação, desenvolvimento e interpretação do concílio. É uma obra muito valiosa. Se alguém tiver interessado nesse livro, vá a www.oslivrosdofernando.com.br, tá bom? Por hoje é só, meus caros amigos. Amanhã eu volto com mais informação para vocês. Boas compras e excelente leitura.